Vamos continuar a nossa história dos concílios. E hoje nós temos mais 3 concílios para a gente analisar. São concílios que a gente analisa com mais brevidade, porque não foram concílios tão impactantes assim do ponto de vista teológico. O primeiro desses concílios é o Concílio de Lyon I, que aconteceu no ano de 1245. Eu chamo a atenção para você observar, você que tem acompanhado aqui os nossos vídeos, como os concílios são frequentes nesse período da Idade Medieval. Inclusive, lá perto da época da Reforma Protestante, vai ter uma discussão de que a Igreja deveria se reformar através de concílios. Vai ter a ideia do conciliarismo, principalmente com Guilherme de Ockham, né, que é anterior a Lutero, mas cada vez mais o Papa vai se fortalecendo e decidindo as coisas meio que unilateralmente, né? Claro que tem toda a cúria, tem os sínodos, mas o poder papal vai se fortalecendo a cada dia, principalmente nesse momento aqui da Idade Medieval. O Concílio Lyon I foi convocado pelo Papa com o objetivo de depor o imperador Frederico II, imperador do Santo Império Romano, germânico já nessa época, né? Houve uma treta entre o Papa e o Frederico II, coisa que você vai ver com muita frequência na Idade Medieval, as tretas envolvendo os imperadores e os papas. E o problema com Frederico II foi que ele queria, e até conseguiu em parte, conquistar territórios que pertenciam à Igreja. E o Papa, claro, não ficou nada satisfeito com essa iniciativa do Frederico e convocou o Concílio de Lyon para depor o Frederico II do seu cargo. Essa não era uma tarefa tão fácil assim de ser feita, por isso ele opta pela convocação conciliar, porque o Frederico ele tinha lá os seus méritos, né, nessa política eclesiástica da Idade Medieval. Ele tinha, por exemplo, garantido o acesso dos peregrinos à Terra Santa e a cidades importantes como Jerusalém, Belém e Nazaré, coisa que as cruzadas tiveram muita dificuldade e não conseguiram fazer. E o Frederico fez, e o Papa, ao invés de ficar agradecido, o Papa ainda achou que ele era um intrujão, que ele ainda estava se metendo numa tarefa que deveria ser resolvida pela Igreja através das cruzadas. Como o Frederico também está querendo expandir as suas possessões e invadir as possessões pontifícias, o Papa resolve enfrentá-lo, como vai ter vários enfrentamentos depois, e a maneira de fazer isso foi através do concílio que acaba depondo o imperador Frederico II do Santo Império Romano Germânico. Também esse concílio promulgou documentos sobre decretos legais, julgamentos e também sobre apelações, o processo jurídico. Foi um concílio pouco representativo, teve apenas 150 bispos presentes, um dos menores colegiados de toda a história dos concílios. Esse concílio nem deveria ser um concílio ecumênico, né? Um concílio universal, porém, embora tenha sido considerado um dos menos importantes e menos representativos, ele faz parte da lista dos concílios ecumênicos. Não sou eu que vou mudar isso. Depois nós temos o segundo concílio de Lyon, que aconteceu no ano de 1274, convocado pelo Papa Gregório X. É um concílio um pouco mais importante do que o primeiro, mas não tão importante assim. Foi feito um pedido aos bispos para apresentarem relatórios sobre o que vinha acontecendo nas suas cidades, nas suas localidades, e esses bispos preparam o relatório e vão até o concílio para apresentá-los. Você vê que esse período da Idade Medieval é um período em que havia uma familiarização maior com concílios. Nós temos visto aí no século XII, no século XIII, uma lista de concílios que foram realizados nesse período. Depois da Reforma Protestante,
nós só tivemos em 500 anos, né, pouco mais de 500 anos, só 3 concílios. Concílio de Trento, no século XVI, depois só terá um novo concílio no século XIX, que é o Concílio Vaticano I, e muitos acreditavam que o Concílio Vaticano I era uma pá de cal nas expressões conciliares. Se você quiser saber o porquê, você aguarde que em breve vai ter o vídeo sobre o Vaticano I e você vai descobrir o porquê. Mas ele acabou não sendo, foi e não foi, né? Claro que ele diminui muito as possibilidades de um novo concílio, mas não impediu que acontecesse no século XX o Concílio Vaticano II. Mas essa época medieval, a frequência conciliar ela era muito maior, como a gente tem visto aqui no nosso curso. Também esse Concílio Leão II, ele refinou ainda mais as regras para a eleição papal e a aproximação, buscou aproximações com as igrejas do mundo oriental. O Concílio Leão II oficializou a cláusula filioque. Esse foi uma problemática enorme, histórica, entre o Ocidente e o Oriente. Aí você vai vendo também como não tem o menor sentido, né? Um concílio busca aproximação com o Oriente, mas ele oficializa uma das principais causas da disputa entre o Ocidente e o Oriente, que é a cláusula filioque. Voltando lá atrás no concílio principalmente de Constantinopla, dizia que o Espírito Santo procedia do Pai. E, posteriormente, o Ocidente incluiu essa cláusula filioque, dizendo que ele procedia do Pai e do Filho. E de lá em diante, a briga foi constante, e até na Idade Contemporânea tem resquícios disso, porque o Oriente acusa o Ocidente de heresia, de ter inserido algo que não estava no texto original, no texto canônico do Concílio de Nicéia e principalmente o Concílio Constantinopla I. E também é interessante que o Concílio Leão II estabelece os conclaves papais. Conclave é uma palavra que vem de chave, né? Com uma chave. Os cardeais teriam de ficar trancafiados numa sala e eles deveriam acelerar esse processo de escolha, porque teve uma escolha papal que ficou meses para decidir e a população ficou muito revoltada com aquele quadro e acabou trancando os cardeais naquele lugar e só deixando eles sair quando tivesse uma definição. O Concílio Leão II determinou que quando houvesse a necessidade da escolha de um novo papa, os cardeais ficariam reclusos e eles votariam para escolher um sucessor. E eles receberiam 2 refeições diárias nos primeiros 3 dias. Se nesses 3 dias a votação não tivesse chegado a um acordo, eles iam ficar apenas com pão e água praticamente, né? Pão e vinho para comer durante 5 dias. E depois nem isso teriam mais. Mas aí é claro que essas questões elas vão acelerar o processo dos conclaves, e não demorou mais tanto tempo quanto anteriormente. Por fim, nesse vídeo, né, porque ainda tem outros temas aí para a gente trabalhar, o Concílio de Viena, que se deu entre 1311 e 1312. Foi o único concílio sediado, né, na cidade de Viena, e é interessante porque esse concílio também ele é pouco expressivo, ele foi um concílio bastante manipulado. Ele foi um concílio com muita interferência política, porque pouco tempo antes desse concílio houve um choque terrível entre o Papa da época, o Bonifácio VIII, e o rei da França, Filipe IV, chamado também de Filipe o Belo. A França e a Inglaterra estavam em guerra, uma guerra que já durava muito tempo, e para continuar financiando essa guerra, os seus líderes resolvem deixar de mandar dinheiro para a igreja e ainda querem taxar o clero para financiar a guerra. O Papa se opõe sob a ameaça de interdição, e interdição é uma coisa muito séria, porque paralisava os sacramentos, a vida religiosa em todo um país.
O rei da Inglaterra voltou atrás, mas o rei da França foi além, e a consequência dessa briga é que o rei Filipe IV invadiu a igreja onde o Papa Bonifácio presidiu uma missa, o esbofeteou publicamente, o levou arrastado igreja fora e o manteve sequestrado por alguns dias. E só o libertou por interferência da população, por interferência de pessoas ligadas à igreja. Mas mesmo assim, o rei Filipe IV, tempo depois, quis fazer a exumação do cadáver do Papa, colocá-lo vestido de Papa e condená-lo por heresia. Era doideira demais, doideira ao extremo. Não chegou a fazer isso, mas houve esse choque, e foi um choque tão traumático que o Papa Bonifácio VIII morreu 2 meses depois. Tudo leva a crer que morreu deprimido, morreu de desgosto pela afronta que ele sofreu de Filipe IV. E o sucessor do Bonifácio VIII foi o Papa Clemente V, que acabou sendo um marionete na mão do rei Filipe IV, fazendo um pontificado de mediação, um pontificado de aproximação com o rei da França, e a interferência foi tão grande que nesse momento foi o único momento da história da igreja no Ocidente que a sede dessa igreja não foi em Roma, foi numa cidade francesa chamada Avignon. Avignon, pois é. No período considerado como o cativeiro babilônico do papado. Se você quiser saber mais sobre isso, quiser que eu grave um vídeo falando sobre isso, escreva aqui nos comentários essas palavras: cativeiro babilônico do papado. Se a gente tiver aí pelo menos 20, eu faço um vídeo contando essa história com detalhes da época em que a igreja não teve a sua sede em Roma, quanto tempo ficou lá em Avignon e qual foi a consequência da tentativa de retornar mais tarde para Roma. Deu uma quizumba enorme esse processo. Então, pelo perfil conciliatório do Clemente V, esse concílio de Viena acabou sendo um concílio muito controlado pelos interesses do rei da França, do rei Filipe IV. Por exemplo, os cavaleiros templários foram perseguidos por esse concílio. Outras coisas também, a condenação de alguns grupos heréticos, a afirmativa, novamente, de que cabia aos bispos a avaliação e a coibição da heresia, e também outra definição do Concílio de Viena, de 1311 e 1312, é que haveria o ensino de idiomas em várias igrejas para facilitar e difundir a evangelização de outros povos, de outros lugares do mundo também. Então, agora a gente chega ao final de mais um vídeo com mais 3 concílios. Você deve nos acompanhar até o final, que a coisa ainda vai esquentar muito daqui para frente. O próximo concílio é o Concílio de Constança, que vai condenar à morte um pré-reformador super importante. Vai ter o Concílio de Trento, que foi uma resposta à Reforma Protestante. Ainda tem a infalibilidade papal no Vaticano I e o último dos concílios até então, o Vaticano II. E você, claro, que gosta de história, gosta de relações eclesiásticas, gosta de teologia, não pode perder. Você já deve ter percebido que os concílios vão mudando de rumo totalmente, vão deixando de ser teológicos, com discussões de nível elevado, aprofundadas sobre pontos da doutrina cristã essenciais, para se tornar disputas de poder, disputas por espaço, disputas eclesiásticas e políticas. Enfim, fez parte da história do cristianismo, e a gente precisa se situar, conhecer essa realidade e perceber que igrejas, denominações não têm interesses apenas teológicos. Aliás, interesse teológico em denominações é o que menos se tem, né? Não quero dizer com isso que todos os interesses sejam espúrios, mas muitas vezes eles acabam sendo interesses muito mais político-eclesiásticos do que propriamente discutir teologia. Pouquissimamente isso é feito. Discutir
aprofundar questões, qualificar as pessoas e as lideranças que faz parte dessas denominações, mas, enfim. Paciência para você que quer se qualificar, quer aprender, quer crescer, você tem esse canal, é claro, e você deve apoiar esse canal. Vai ali no Valeu, pode mandar uma oferta pela chave Pix e você apoia esse canal sendo membro dele, curtindo, se inscrevendo e compartilhando o nosso conteúdo. E a gente se vê muito em breve e eu espero por você aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.